Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast para Fazer Direito. Hoje do lado da doutora Flávia, professora, advogada, minha sócia aqui. Minha sócia, estaremos entrevistando e batendo um papo com a doutora Ana Paula Silva, o qual a doutora vai fazer as honras de nos apresentar o extenso currículo. Eu faço as honras com toda a alegria do mundo, tá? Porque realmente, primeiro, para quem não sabe, a gente acabou de escrever um livro, a gente vai divulgar, tá? Ela tá escondendo eu tô escondendo o jogo, tá? Seja Porque na realidade a gente acabou de escrever um artigo e que vai ser lançado agora dia 8 de março no Rio de Janeiro, na sede da OAB dia Rio. 10, amiga. Dia 10, verdade. Dia 10 de janeiro. A gente viaja pra lá. Dia 10 de janeiro, né? E aí é uma alegria gigantesca trazer a Ana Paula aqui para falar do assunto que, inclusive, a gente escreveu, né? Então, realmente, a Ana Paula é advogada colaborativa, certificada pelo IBPC, especializada em Direito das Famílias, membro do Instituto dos Advogados do Pará, membro do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias e diretora do IBDFAM Pará, membro da Comissão Nacional de Direito de Famílias e Sucessões da Associação Brasileira de Advogados, a ABA, e membro da Comissão Nacional de Criança e Adolescente, também da ABA. Então, doutora Ana Paula Silva, seja muito bem-vinda ao Pra Fazer Direito, neste momento, né, que a gente vai ter uma conversa aqui maravilhosa. Eu agradeço muito o convite da Flávia, a gente é parceira aí de uma jornada também dentro do direito de família, e o doutor Paulo também pela oportunidade. Eu espero poder colaborar um pouco aí com esse tema, né, que a Flávia já adiantou um pouco. Acho que tem muita questão aí que a gente pode conversar e discutir. Eu só gostaria de deixar aqui relatado que eu estou aguardando a minha passagem para o Rio de Janeiro. Olha, no nosso caso, a gente também recebe patrocínio, né? Estamos aceitando o pessoal que é porque a gente já está engatilhando assim, para outro livro mais na frente. Meus dados já estão disponíveis aqui na saída. Vocês podem pegar e providenciar passagem e hospedagem. Não, vai ser muito legal lá no Rio. A gente está tô bem animada também. É o meu primeiro livro. A Flávia já escreve toda semana, ela está publicando coisa. Mas no meu caso, também tu me ajudaste também nessa jornada. Foi legal. Bacana. O livro, né? Claro que no finalzinho a gente vai falar um pouquinho mais do livro, mas o nosso artigo ele fala sobre as novas obrigações familiares, né? E é exatamente isso que a gente vai conversar com a doutora Ana Paula hoje, falando, né? De um tema que a doutora Ana Paula é perita já, né, que é a advocacia colaborativa. E aí, doutor Paulo, a gente já começa perguntando, né, para a doutora Ana Paula aqui, o que é essa advocacia humanizada e colaborativa? Qual a ideia dessa advocacia? Na verdade, a advocacia colaborativa vem de um termo chamado práticas colaborativas, que é uma metodologia. A gente se forma, se certifica por esse Instituto Brasileiro, mas que tem certificação internacional, que é o único no Brasil que dá esse tipo de formação. E é uma nova forma de advogar. Recentemente eu coloquei um artigo sobre isso, um post, que é muito diferente dessa advocacia tradicional que a gente está acostumado e que a gente aprende na faculdade. E eu acho que uma das grandes características é que o advogado não é aquele que vai conduzir as coisas. Ele é coadjuvante. E para a gente é bem difícil, a gente tem que reaprender, né, na advocacia. Sei lá, tenho 16 anos quase, a Flávia já deve ter uma estrada, doutor também, de advocacia, e a gente está novo, estagiário ainda. Sou novinha. Não, e a gente aprende, né? É toda uma colocação que, como o advogado é fundamental e como conduzir as coisas mais para... O advogado é essencial à justiça, né? Está na Constituição Federal. Exatamente. Mas a gente se coloca numa posição muito mais de coadjuvante, porque a gente coloca as pessoas, as partes envolvidas naquele litígio e para a área de família. A advocacia colaborativa é muito adequada, ela pode acontecer até em outras áreas, trabalhista, de consumidor, enfim, empresarial, sucessões também. Mas, para as pessoas, o advogado é um facilitador de um diálogo e que as partes vão construir um acordo que vai subsistir por muito mais tempo do que, muitas vezes, um processo que a gente recebe uma sentença e o processo acaba, mas o conflito continua, né?
deu aquela sentença no final, mas as confusões continuam e aquilo não é suficiente para resolver. Né, definitivamente, é até uma palavra assim, não adequada, porque às vezes nada é definitivo mesmo nesse modelo, mas a advocacia colaborativa é também humanizada, né, porque você traz as pessoas para negociar, para conversar. E aí, por que é colaborativa? Porque o advogado, ele não trabalha sozinho. Ele pode, sim, com outro advogado, também integrar uma equipe colaborativa, que tem outros profissionais também, por exemplo, profissionais de finanças, um profissional que eles chamam de saúde mental, mas psicólogo, um terapeuta, e também pessoas de outras áreas também que podem ajudar na melhor construção para uma solução para aquele caso. Isso é bem próximo do que o doutor Agenor trouxe, né? A justiça restaurativa, né? Parece que a gente está colocando... Eles dialogam muito. Infelizmente, assim, aqui no Pará, isso não é muito divulgado. Tem profissionais formados aqui, mas eu tenho a maior dificuldade, porque eu queria que todo mundo fizesse a capacitação para poder trabalhar comigo, como profissional colaborativo, como advogada colaborativa, 100%, porque existe uma metodologia, né? As pessoas que trabalham com processo colaborativo neste formato, os advogados e as partes, elas assinam um termo de não litigância. Então, elas se comprometem a não litigar. Se aquele caso colaborativo não der certo, porventura, no final, eles têm um compromisso firmado, né, ético, documentado ali, de não litigar. Então, esse processo passa para um outro colega e também é tudo sigiloso. O que foi colocado ali, ele não serve de prova, de embasamento para um processo. Justiça restaurativa. Pois é. Eu estou fazendo um parâmetro aqui bem próximo. A justiça está no judiciário, mas aqui é fora do judiciário. Então, a gente não precisa acessar o judiciário. Porque eu acho que a gente tem uma ideia, né? Entendeu? Assim, e eu sempre, como professora, eu falo isso em sala de aula, né? Quando o cliente te procura, ele procura porque ele tem uma dor, né? Em regra, ele chega com aquela dor e com a ideia de litigar, com a ideia de ir para cima, com a ideia de discutir, brigar, né? De agredir pelos seus direitos. No direito das famílias, isso fica muito mais latente, porque a gente trabalha com emoção, né? Literalmente com as dores emocionais de uma pessoa. E aí, quando você busca essa ideia de uma advocacia colaborativa, humanizada, você traz aquela pessoa para você no sentido de realmente não ser psicólogo, aí é aquele cuidado que a gente tem que ter a diferença. Mas, ao mesmo tempo, dizer, olha, a gente vai resolver uma dor sua aqui e que vai dar certo. Basta a gente realmente se dar as mãos, né? E eu acho que, como profissional dessa advocacia colaborativa, é exatamente você passar para o seu cliente essa confiança de que não precisa ele ir para a briga, né? De que ele pode ir para um processo tranquilo e muito mais. Uma fala tua muito interessante que eu achei. Quando a gente tem uma sentença, a gente obrigatoriamente tem que cumprir. Ou nem sempre cumpre, ou não cumpre, né? Mas no consenso, as partes vão cumprir porque querem, porque chegaram àquele acordo. Isso faz toda a diferença. Bacana, porque totalmente. o interessante disso, que eu percebo, é a questão da resolução. Às vezes você tem uma resolução, mas o conflito continua. Entendeu? A sentença é uma coisa forçada. O acordo, as pessoas que entraram naquela solução. Um terceiro te deu uma solução, que é o juiz. No acordo, vocês dois te deram você resolve, solução. mas você não soluciona o problema. Exato. Termina o processo, mas o problema não necessariamente vai se finalizar. Né? A gente percebe que na justiça hoje, eu acredito que vocês mais do que eu, que a tendência é todo mundo optar pela composição, né? A gente tem percebido que o judiciário cada vez mais trabalha para a composição, né? Então, até as temáticas hoje do podcast, junto com o doutor Agenor, a gente percebe que a temática está bem mais latente, como você mencionou, sobre a tratativa da composição, né? Da tentativa da composição. É porque o judiciário não dá mais conta. A justiça, ela não é eficaz. Se a gente for ver o número de demandas que tem, a quantidade de servidores e o próprio sistema de justiça. Então, tem áreas que funcionam muito bem esse tipo de advocacia, esse tipo de trabalho, como a nossa de família. Tem outras que não, você precisa de intervenção do Estado o tempo todo, mas nessa nossa área, em que as pessoas que estão em conflito são famílias ali, ninguém melhor do que essas pessoas sabem quais são os seus problemas. Eu falo, às vezes, nem tudo que vai para o processo
significa que tem, aliás, o que está no processo não é só aquilo que existe, tem coisas além daquilo. Né? Então, a gente resume algumas coisas, ou coloca o que é mais importante para ir para o processo, e o juiz só vai se basear no que está ali. Mas tem questões que as partes que são importantes para elas, talvez não sejam importantes para a lei, que emperram, que não fazem ela aceitar, que não quer, que faz porque está com ressentimento, porque está com isso. E nos direitos de família, isso influencia totalmente. Entendeu? Então, quando a gente chama as pessoas para conversarem, para colocarem suas dores, é um processo, né, uma forma de trabalhar que é mais barata, porque não tem as custas, a demora, é mais barata no sentido financeiro, emocional e de tempo. Né? O processo pode recorrer, vai demorar não sei quantos anos, não sei quantos agravos, não sei quantos... E aqui não, você vai construindo, então vai se fortalecendo ao longo desse processo. E é uma questão que a gente chama mais sustentável, ela tem condição de se sustentar ao longo do tempo, exatamente porque as pessoas são chamadas a trabalhar conjunto, né? Ali. Né? Então, eu acho que, inclusive, esse método agora, ano passado foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz, e também já ganhou aquele prêmio Inovare, que é um prêmio de novas práticas. Foi com a Olivia Fuchs. A Olivia é fantástica, eu tive a oportunidade de conhecê-la num congresso que eu fui em Portugal, agora, inclusive. Convidei ela para estar no lançamento do nosso livro. Ah, que legal, sou doida para conhecer, não conheço. Vamos ver se ela vai conseguir ir, mas ela está super convidada para estar lá no nosso evento no dia 10 de março, lá no Rio. Ela é maravilhosa. A Olivia realmente é maravilhosa. Mas eu acho que, a gente já começando as polêmicas, porque aqui eu e Paula, a gente gosta da polêmica, a gente não gosta, né, do básico. A gente gosta do básico, a gente gosta das polêmicas. Quando a gente está tratando, né, de direito de família e de processos de litígio, que a gente busca esse consenso, naturalmente as famílias elas vão ganhando novas composições nesse processo, né? E essas composições incluem outras pessoas, né? Então, um pai e uma mãe ali que se separaram vão começar novas composições familiares. Nessas novas composições familiares, ocorre que essas pessoas adentram no sistema familiar, no núcleo familiar, né? Então, ali começam a ter a madrasta, a figura da madrasta, a figura do padrasto, né? E se envolvendo nesse ambiente familiar, porque não tem como não se envolver. E aí, né, doutora Ana Paula, já nas nossas polêmicas, que foi realmente, né, ali objeto do artigo que a gente escreveu, como ficam essas obrigações, né? Como a gente consegue determinar a obrigação de padrasto e madrasta dentro dessas práticas, inclusive colaborativas, porque o advogado, ele também tem essa disposição de trazer ali como, né, não sei se influenciar diretamente, mas trazer boas práticas para aquela família nova que está se formatando em relação aos filhos. E aí eu te pergunto, né, como é a tua atuação nesse sentido, né, quando essas novas pessoas adentram nesse núcleo familiar e que geram esses conflitos aí, né, que nós estamos aí todos os dias vendo, né? Eu posso te dizer que grande parte da minha clientela hoje em dia vem desse nicho público. Impressionante. Na verdade, para começar, assim, existe uma diferença muito grande, embora eles tenham a mesma classificação jurídica, por exemplo, que é parente por afinidade, né? Madrasta e padrasto. Madrasta é bem diferente de padrasto. Socialmente falando, que a madrasta é aquela má, aquela bruxa, aquela mulher que roubou... Construída pelos filmes da Disney, né? Da Disney, exatamente, é uma coisa histórica, e o padrasto é aquele pai herói, ele já é o legalzão, gente boa, então já existe uma diferença... uma roupagem já. Totalmente, então os padrastos, por que não chega padrasto? Porque eles não têm conflitos quase, claro que existe coisas, mas eu tô falando no sentido da mulher... É mais uma dificuldade que a mulher tem que ultrapassar, né, por ser do gênero feminino, mas porque tem essa questão também histórica, né, tem essa questão cultural da mulher ser vista como uma vilã na história. Então, isso causa um monte de problema dentro da família. Então, trabalhar nessas famílias, primeiro, significa conscientizar as pessoas que existem novos integrantes ali. Então, primeiro de respeitar essas figuras que chegaram, conscientizar a família que existe um membro, e madrasta e padrasto são família. Então, pela classificação do direito civil, a gente não precisa falar disso. Então, a primeira coisa que parece que as pessoas não sabem, né? Então, a madrasta, ela tem um papel
primeiro de ser uma rede de apoio ali. Então, essa mulher, ela está dentro da família como a esposa, atual esposa ou companheira do pai, que tem filhos, de uma pessoa que tem filhos, ou mãe, também em relações homoafetivas. Então, é entender que essa pessoa, primeiro, respeitar uma nova configuração, assim como o homem também, que vem ali. A gente está lidando com situações não excepcionais. Quem é mal, quem vai cometer crime, é porque é criminoso, não é porque é madrasta, porque é padrasto. É porque é da índole. Então, Sim. a gente tem que desatrelar essa classificação. A ideia, né? Porque ainda tem isso, né? Você vai colocar um homem na sua casa ou uma mulher na sua casa, olha, cuidado com seu filho porque ele pode maltratar, né? Como se fosse o simples fato de ser padrasto e madrasta, né? E não é isso. Então, respeitar essa figura como uma pessoa da família, que ela vai educar, ela vai participar da criação ali. E existem obrigações, mas também existe um direito, por exemplo, de não ser impedida de frequentar certos lugares, de não ser impedida de ir na escola para buscar... De tirar foto do enteado e postar. De tirar foto e postar, que tem isso que mãe não deixa... quero que poste foto do meu filho. Exatamente. Né? Então, tudo isso foi o que a gente começa a discutir, né? Falar sobre isso. Não existe o direito da madrasta no Código Civil, não tem. Porque quais são os direitos? Não tem isso. Mas eu sempre costumo falar assim, substitua essa palavra por uma avó, por uma tia, por uma prima. Por que não tem problema, Sim. então? Uhum. É só problema dessa. Então, é a mesma situação. Mas nessa ideia, Ana Paula, assim, já pegando esse teu gancho, né? Quais efetivamente os limites da atuação dessa madrasta e desse padrasto, né? A gente falou de um ponto que eu acho bem interessante e para mim é muito polêmico quando eu recebo os meus clientes, né? Tanto de um lado quanto do outro. Principalmente se foi um divórcio que teve esse conflito ali pela traição, né? E a pessoa ficou com aquela pessoa que traiu, né? Isso é muito difícil para para outra parte, né? Então, por exemplo, o pai deixou a mãe em detrimento dessa pessoa que agora vai ser madrasta dos filhos. Isso. E aí, como assim ela vai ter o contato com meu filho, com a minha filha? Né? Diante de toda essa relação. E tu acha que filha é pior? Filha? Quando o padrasto tem filha, né? No caso, o homem entra e a mãe tem uma filha. Parece que fica um contexto ainda mais perigoso, até por questão de abusos. Olha, eu vou te dar um exemplo meu, inclusive. Vou te dar um exemplo meu, que aconteceu comigo, né? Eu me separei em detrimento exatamente disso, né? E aí o meu ex-marido acabou ficando ali com a moça que ele ficou, enfim, que aconteceu. E eu tenho uma filha de 4 anos, né? E no início era um conflito muito grande para mim. Como é que eu falo dentro de sala de aula que você tem que ter... não é muito o que eu tô afim de fazer. Que não é muito o que eu tô afim de fazer. Isso porque eu sou da área, né? E falo sobre isso, assim. Como é que conflitos são reais mesmo. São exatamente isso. É um conflito real, né? Então, às vezes, você tá numa situação de que você entende pelo meio jurídico que você vive, você transmite isso pros seus clientes, mas quando você passa por isso, é uma realidade completamente diferente. E aí eu me recordo que no início eu dizia assim... Como é que eu vou deixar minha filha ir pro shopping, né? Tinha 3 anos, 2 anos, como é que eu vou deixar ir pro shopping? E aí tu fica pensando, e lógico, eu ficava ouvindo muito a Ana Paula para eu internalizar aquilo que eu sabia, né? A Ana Paula, ela mal sabe que ela me influenciou diretamente ali, porque na realidade é isso, como é que... Você separa a pessoa do problema. Exatamente, é separar a pessoa do problema, né? Você chegar e dizer assim, o problema tudo bem, eu tenho com ele. Isso. Mas a situação é fática, aconteceu... E o que você mais tem que fazer nesse momento é abraçar para que ela realmente tenha a melhor situação com a nossa filha, que respeite. E aí, contando um caso para a gente passar para a próxima pergunta aqui, mas a gente viajou agora no início do ano, eu, minha filha menor, chegou no local que a gente estava viajando, ela vira para mim e diz assim, mamãe, posso comprar um presente para tia? Com teu dinheiro. Com meu dinheiro. Com o meu dinheiro.
Aí eu falo, né? Aí você respira fundo assim e diz, ok, minha filha, vamos Mas lá. vai mais baratinho, né? Ok, minha filha, vamos lá comprar o presente. Mas é isso, né? Você separar e entender que realmente é o melhor desenvolvimento da criança. Tira essa rivalidade feminina. Porque em nenhum momento tu falou da pessoa, do pai, do homem. Tu só tá focando que é como se fosse a mulher responsável. Existiram duas pessoas responsáveis. É porque eu tô pegando o contexto aqui, né? Mas isso é muito... Repete muito, né? E é exatamente essa ideia. A gente cria ali um conflito inexistente com a criança. E que não é para existir esse conflito com a criança. O que tem que existir é com o pai, realmente, com aquela situação. Não com a criança. E aí tu traz essas obrigações que aí a gente fica assim, olha, mas ela não vai poder ir na escola. Limite. Né? Ela não vai poder ir na escola, na festa da escola, nem pensar aí. Não leva ela pra festa da escola. E o que tu vê em relação a isso, Eu acho Ana Paula? que tem que integrar, tá? Mas, claro, respeitando. É muito isso até a gente abordou um pouco no artigo, que madrasto, padrasto não tem poder familiar. Então as decisões não são deles. Ele vai decidir se vai para essa escola, se vai para tal coisa. Não vai. Continua sendo o pai e a mãe. Diretamente. Mas indiretamente... É o que eu falo para os né? clientes que são as madrastas e os padrastos, sejam inteligentes. Mas eu quero estar na reunião que vai decidir... Calma, né? Lógico. Você vai estar ali conversando com o teu parceiro, com a tua parceira ali, vocês podem tomar uma decisão em conjunto, até porque muitas vezes essas madrastas contribuem financeiramente dentro de casa. Então, o padrão de vida, que é um negócio que eu sempre falo, que é a maior polêmica, dentro de casa. É a minha próxima pergunta. A madrasta agrega, ou seja, se vocês estão morando num apartamento que a madrasta que é responsável pelo aluguel e a filha tá lá e o filho tá lá, ela tá colaborando ali dentro. Então, não é só de obrigação, tem que dar direitos de usufruir como um parente. Como você tem a avó, que ela não vai decidir, no final das contas, que decide é a pai, mas você vai impedir de conviver. Claro que existem problemas em todas as famílias, mas a gente está lidando dentro de uma situação real, normal, assim, vamos dizer, básica. Então, você não pode impedir, né? Então, se a madrasta faz o dever de casa com a criança, se ela participa das coisas, se ela que checa o material, que lava o uniforme, que passa a roupa, que dá o lanche, que leva para a escola, né? Ela não pode ir para a reunião. Por que não pode? Entendeu? Então, onde tá no Código Civil que está proibido? Não tem, é bom senso, é o que eu sempre falo. Qual é esse bom senso? Cada um que tem o seu, mas é aquela coisa, bom senso é igual o braço, né? Cada um tem o seu. Não, tem gente que nem tem. E tem gente que nem tem. Qual é o limite, né? Qual o limite? Isso é uma grandeza que não é assim. É assim, o limite é esse aqui. Não tem. O limite, a meu ver ainda, é o poder parental, né? Digamos assim, é o poder familiar, que madrasto e padrasto não tem, como avó não tem. Mesmo que pague a escola, que contribua com alguma coisa, a decisão não está para eles, está para os pais. Então, para mim, o limite é esse, ainda. Porque eu acho que a tendência é que isso seja relativizado no poder familiar. Chegamos aí a um ponto que eu acho que é o de maior polêmica de todos, né? E eu adoro esse tema, porque realmente foi onde despertou a gente, inclusive, a escrever o artigo, né? Isso. Madrasto e madrasta, Paulo, tem a obrigação de fazer o pagamento de pensão alimentícia? Se o pai não pode? Lembrando que avô pode ser chamado. O que você acha, Paulo? Pergunta, Paulo, vou ter que chamar o convidado para me auxiliar aqui. O pessoal do direito civil, de família. O pessoal do direito civil enlouquece com essa pergunta. Não, sabe o que é interessante? A vantagem de você convidar as pessoas corretas. Então, eu vou direcionar essa pergunta à pessoa que tem condição efetiva de responder a todos. Pronto, aí eu passo realmente essa pergunta, porque eu me lembro que a gente fez uma live, inclusive, sobre isso, eu e a Ana Paula, né, há um tempo atrás. E foi um bafafá, assim, a live, né, sobre esse pagamento de pensão alimentícia, que o TJ de Santa Catarina, um dia desse, né, decidiu ali pela possibilidade de pagamento de pensão alimentícia envolvendo madrasto e padrasto. Mas então, qual o contexto disso? E o disso? de São Paulo um dia desse negou. Negou, exato. Mas qual o contexto? Exatamente é o que a Ana Paula vai dizer porque agora. É o seguinte, eu penso o seguinte, vamos lá. Não é minha praia, mas... Dá um pitaco aí, jurídico. Dá um pitaco jurídico. Eu acredito que vai depender de como é a questão financeira dos composição. Dois. Se os dois têm negócios juntos, ok, poderia colocar. Mas se for independentes, teoricamente não.
É aquela clássica resposta, depende. Depende. Eu acho depende que do contexto. Depende duas do decisões, contexto. Uma negou e uma autorizou. Eu acho que depende muito mais do contexto afetivo de participação, afetiva dessa pessoa, desse parente, no contexto familiar do que só o financeiro. Legal. Porque essa pessoa que troca. Mas esse contexto afetivo, como é que você faz o probatório disso? Qual é a participação? O probatório disso. Qual é a participação hoje dessa o afeto, pessoa? gente, é teoria, né? É teoria científica ali, ideia um bem científica, jurídico, é um bem jurídico. tutelado. Você faz o reconhecimento de vínculo pela socioafetividade. Sim. Então, isso dá para ser trazido num contexto probatório para a questão da pensão alimentícia. Sim, eu acho que depende muito, assim, realmente, não é uma questão subsidiária como os alimentos para os avós, por exemplo. Eu acho que não é diretamente, se o pai não paga, não sei o que, a avó vai ser... Não, eu acho que tem que analisar aquele contexto familiar. Principalmente de participação, se aquela pessoa efetivamente já arcava na manutenção, né, que é um histórico familiar. Sim. Se eles têm essa troca, se isso sempre foi colocado como uma questão costumeira, podemos digamos dizer assim, que dentro da família. Depende muito da composição financeira da família, mais do que a questão afetiva, porque a questão afetiva é difícil de comprovação. Eu acho que é uma vinculação. Eu acho que tudo. Eu também acho que é uma vinculação. Paulo, por quê? Volto, né? Para a gente refazer o reconhecimento da socioafetividade, a gente entra nesse contexto também. Você não faz o reconhecimento da socioafetividade por nada. E detalhe. Mas vamos lá. Às vezes a pessoa não tem condição financeira. Aí eles... Vamos supor que, vamos fazer um exemplo. Somos casados. Tua filha. Aí você não está conseguindo pagar a pensão. Eles vão me executar... alegando questão socioafetiva, ok? Só que pode ser que eu não trabalhe. Eu tenho a condição afetiva, mas eu não tenho condição financeira. Então, ou seja, eu nunca contribuí questão financeiramente para essa situação. Então, ou seja, a questão socioafetiva, ela fica, ao meu entender, abaixo da questão financeira. Mas se tem que haver a condição possibilidade. Financeira, é o requisito da possibilidade. Necessidade e possibilidade. Sempre, então, se a pessoa tiver possibilidade, ela faz. Né? Eu acho que a gente tem que respeitar, digamos assim, a matriz legal. A gente não vai fugir disso. Mas essa situação eu acho que é muito mais pelo costume, pela situação peculiar da família, do que claramente você trazer por essa matriz aí. Eu acho que é mais principiológico. Qual foi a diferença dos julgados, dos dois julgados? Você falou que teve duas decisões. O que foi a diferença que vocês conseguiram identificar nesse julgado? O que não deu, entendeu que porque não tem disposição legal naquela classificação lá. Simplesmente legalidade. Essa matéria de direito. Legalidade não deu, porque não tem obrigação. Né? E quem deu vê o contexto daquela família, que é justamente o que a gente defende aqui. Que não é que todas as famílias e os padrastos que assumem, os filhos que o pai é assumido. Sim. Quantos não tem que pagam escola, que pagam plano, que fazem supermercado, que colocam... Então aí, se esse padrasto se separa, tem até casos que ele é obrigado a pagar pensão alimentícia. Mas esse sócio afetivo, é o que eu estou tentando identificar aqui, eu estou analisando. Esse sócio afetivo, ele vem sempre abaixo da questão econômica. Não. Paulo, porque assim, a socioafetividade hoje, ela é bem jurídica. Ela é a base da família. Ela é a base da família igual. O vínculo socioafetivo, ele é tão importante quanto o vínculo biológico. Sim. Do momento que você faz esse reconhecimento, não há mais diferença nenhuma entre os filhos, inclusive. Para todos os fins legais, você tem aquele reconhecimento. Sim. Entendeu? E aí, se a gente pegar essa socioafetividade como instituto jurídico, mesmo que essa madrasta e esse padrasto não tenham aquele vínculo da socioafetividade na filiação, ali na certidão de nascimento, ele tem esse vínculo social, esse vínculo do afeto, né? Teoria do afeto. Hoje a gente estuda o afeto como teoria realmente dentro do direito de família. Então, não dá mais para você ter uma base familiar somente formada pelos vínculos sanguíneos. E tem o princípio da solidariedade familiar. Mas eu não estou questionando a questão da socioafetividade. Eu estou falando que... Só vai pagar se tiver dinheiro. Isso, não, mas e o pai que é desempregado, que não vai ter dinheiro? Ele tem que pagar porque tem, não importa. Mas aí que está a situação, porque vai se tornar bem complexo. Como é que você vai
imputar a essa pessoa, né, o pagamento de uma coisa que ela nunca pagou. Ela tinha afinidade, mas ela não tinha obrigação financeira. Ela nunca foi a provedora daquela situação. Ela foi provedora afetiva, né, não econômica. Mas aí ele se defende primeiro analisou o econômico e depois o afetivo, ao meu ver. Eu acho que é um caso a caso, né? Não dá pra gente se a pessoa não tem como e se defende no sentido de que não tem obrigação jurídica e prova que não pode, possivelmente não vai pagar. Não, mas é só pelo amor ao debate, só pela polêmica, para aumentar um pouquinho. Você entendeu? Exato. Mas olha, normalmente as pessoas que vão requerer sabem que a pessoa vai pagar, ou que já pode pagar, ou que já era uma situação que já existia. Não, mas é só para efeito de análise. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa analisa é a questão econômica. Fala assim, essa pessoa está pagando? Tá, ok. Ela tem a questão afetiva? Tem. Aí sim teria o contexto formado. Agora a pessoa, não, ela tem a questão da afetividade, mas nunca teve a condição econômica, nunca foi provedora, a pessoa não vai nem cogitar isso. É por isso que eu estou tentando trazer. Mas eu acho que ela não é uma obrigação direta. Eu não acho que seja uma obrigação. O pai não vai pagar, então eu vou pedir da madrasta. Ela não tem nem legitimidade, a princípio. A princípio não. Só porque ele não pode pagar. Você vai ter que provar o contexto, que é isso que a gente faz, que é o contexto familiar que vem o critério da socioafetividade. Se tem relação familiar na verdade, isso aqui não seria uma regra, isso aqui seria uma casos pontuais e exceções. Claramente. Isso é uma excepcionalidade sempre. Só que no Brasil, como a gente vem debatendo sempre, a exceção vira regra. Então, já é uma tendência dos tribunais. Por exemplo, alguém já enxergou que sim, que cabe. Alguns podem ser mais conservadores e vão entender que não, mas aí se chegar no STJ, um dia pode virar jurisprudência e a gente aplica como precedente. O meu artigo e da Ana Paula virem jurisprudência. Mais uma regra virando. Mais uma exceção virando regra, né? A gente tá aqui e é assim que a gente evolui. Talvez um dia vai precisar mudar o código, porque aquilo já tem que né, acrescentar. Primeiro muda o costume e depois as leis, né? A regra. Fonte do direito, né? Costume, né? Lei, analogia. Vira jurisprudência e depois altera assim vai. Exatamente. Ana Paula, a gente está falando aqui da pensão alimentícia, né? Pegamos esse gancho aqui da pensão, que é um dos pontos mais polêmicos quando de um divórcio ou do estabelecimento direto ali de uma pensão. Você discute tudo, aí breca ali com a pensão alimentícia. Como é que tu trabalhas no sentido de construir um bom acordo de pensão alimentícia, para que chegue ali numa tentativa de realmente facilitar a vida dos dois? O que tu levas em consideração para tratar e propor isso para as duas partes? Olha, muito assim, como funcionava dentro da família. Como é que era quando eles eram casados? Como era essa responsabilidade enquanto existia casamento, por exemplo? Se a mãe nunca trabalhou, existe, né? Eu estou dando exemplos baseados no que é mais comum. Claro que a sociedade não é mais, né? A gente está alterando, mas ainda existe o patriarcado aí. Então, a gente vê como é que funcionava isso. Minimamente, claro, se tem mais outros filhos, quantos tem, esses critérios meio que normalmente é o que a gente usa de parâmetros legais e do judiciário também. Minimamente aquele percentual para não ser inferior, né? E tem muito da questão de manter o padrão de vida, que isso também é uma polêmica, né? Se tem ou não que manter, né? Por que é polêmico? Porque a lei diz que tem que manter, mas quando você separa, impossível você manter o padrão que era. Porque enquanto a família estava unida, agregada, existiam várias coisas compondo. Depois você vai separar e vão virar duas novas famílias. Então, mesmo que a pessoa, sei lá, o homem, fosse o provedor da casa, ele prover todos. Ele vai ter que prover essa família e a outra que ele vai... Então, nunca vai dar para manter o padrão. Então, eu acho que isso daí é manter o padrão no sentido assim, idêntico. Só que as pessoas são literais. Matematicamente falando, é impossível. Impossível. Realmente. Só que por que você vai manter? Então quer dizer que você vai dar o mínimo para esse aqui, você vai viver num luxo? Não. Então isso é o padrão. Aí começa aquela história dos 20%. 20 para cada 10 para cada filho, 20 para cada 20, filho. 30. Existe uma matemática, existe um limite. A gente que atua sabe que tem uma prática aí de, sei lá, 30% no máximo para tirar da renda. Mas o que eu verifico é muito de entender como é que funcionava ali. E muitas vezes existe a necessidade de dar uma pensão temporária para a mulher,
né? Até para se restabelecer, considerando, né, para ela vir como provedora. Esse prazo normalmente é o quê? 2 anos? 1 a 2 anos. Depende, né? Mas no máximo. Depende de idade, né? Se a pessoa tem profissão, se não eu tem, eu são assisti várias situações. Inclusive, essa noite na insônia, né? Que me persegue. Eu fui mexer no celular, tava passando no TikTok, sabe? Passando aqueles videozinhos. Aí eu vi um vídeo interessante de uma mulher que mora em Portugal. Ela ficou casada, 18 anos, ela estava no vídeo expondo o divórcio, triste, e falando, né, que dedicou 18 anos da vida dela para a constituição da família, do lar. O marido dela se especializou cada vez mais, ganhou muito dinheiro, então você criou uma situação totalmente favorável. E agora, com o divórcio, ela se via tendo que reiniciar toda a trajetória dela, enquanto ele já estava subevoluído e teria uma pensão, mas essa pensão provisória, né? Um prazo curto. Então, mas aí cabe alimentos compensatórios, caberia uma indenização, que chamam alimentos compensatórios, não é pensão alimentícia, é uma indenização, é como se ele fosse repor aquilo que ela deixou de ter, como uma indenização também. Pela profissão, por várias por a pessoa ter paralisado e ela facilitado ou sendo responsável por ele. Porque ela colabora com o crescimento dele, mas é interessante nessa situação, sabe? Que eu acho direito de família extremamente complicado, sabe? Porque eu acho o agrário muito complicado. Não, é porque a gente tem uma lei, só que as pessoas são extremamente diferentes. Nesse cenário, vamos supor que essa pessoa contribuiu de fato. Mas a gente sabe que existem pessoas que são acomodadas. Sim. Aí uma pessoa corre atrás, constrói todo o patrimônio, a pessoa está acomodada. Ela vai ter o mesmo direito. Como é que você vai definir essa situação? Entendeu? Caso concreto, se a pessoa... análise mesmo. Entendeu? Olha, como professora, eu entro em sala de aula e digo assim, vocês estão vendo o código? Vocês estão vendo a parte de direito das famílias? Quase rasguem. É quase assim. Porque a gente nem usa esse código. A gente cria as nossas teses. Questão costumeira, né? Jurisprudências, a gente vai em busca de novas vai em cima teses, dos princípios. em cima dos princípios. Não dá para você levar... Você acabou de citar uma mulher que deixou 18 anos da carreira em detrimento do marido. Sim. Assim como tem outras pessoas que realmente se acomodam porque o marido tem uma boa condição e quer ficar nessa situação. São duas situações diferentes, mas que de alguma maneira vão gerar resultados parecidos. Isso, é isso que é preocupante da situação de família. Mas um dos casos eu lembro que era bem marcante quando eu estava que eu era assessora em vara de família, e eu lembro que eu questionei com a doutora na época. E era essa situação. E ela me dizia assim, a visão de juíza na época. Ela disse, mas essa pessoa usufruiu tudo isso. Ela usufruiu desse padrão. Ela não estava não fazendo nada. Ela usufruiu. Então, ela tá, digamos assim... Ela participou, Não, ela usou. Ela viajou. Ela teve melhores casos. Mas, então, ela não quis o problema... É dela. Entendeu? Então, não quer dizer que ela ficou alheia. Quer dizer, só o cara cresceu e ele ficou rico e ela viveu na pobreza. Não, ela viveu e usufruiu 18 anos aqui. Entendeu? Então, mas isso não é complexo, né? De se trazer para uma discussão, né? Mas é uma questão de se pensar também. Então, é tão injusto. Qual é o limite aí, né? Da injustiça, né? Se ela esteve junto utilizando isso. Ela não foi largada. O grande problema do direito de família é esse. Colocar a balança e você ser justo. Sério, porque são... A busca da justiça já é difícil, né? Você citou uma coisa, porque estamos diante de vários casos similares, teoricamente com resultados parecidos, só que com posição totalmente diferente. Ou seja, pessoas com situação subjetivas diferentes, interesses diferentes. Bem interessante. É bem preocupante, né? Porque eu sou fã da matemática, sabe? Assim. Isso direito de família não é matemática, é tudo menos matemática. Ainda que você faça, né, as continhas ali para pensão alimentícia, mas nada é exato. Um outro ponto polêmico, Paulo, é a guarda, estabelecimento da guarda. E aí, pegando o gancho da pensão alimentícia, a gente passa muito por isso, assim. Doutor, ele não está pagando pensão, ele não tem direito de ver a criança. Né? É quase uma máxima, né? Não pagou, não tem direito de ver. Não pagou, não tem direito de conviver. Ter acesso, de conviver, né? Aí, né, Ana Paula, assim, a gente pega esse gancho porque a ideia no nosso ordenamento jurídico é a guarda compartilhada. E as pessoas têm muita dúvida em relação a essa guarda compartilhada, o que é essa guarda compartilhada realmente. Primeiro, as pessoas acham que é passar 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro.
que não é aceito no nosso ordenamento, e tu desconstituir isso para as pessoas, isso é muito forte. Já começa por aí. O segundo é você desvincular a guarda da pensão. Né? O fato de não se pagar a pensão não significa dizer que não tem acesso ali. Eu acho que essa é uma das perguntas mais comuns que a gente... Que a gente recebe, né? Se a guarda é compartilhada, deixa de pagar a pensão. Exatamente. Não é assim. Aí, Ana Paula, né? Como é que tu lidas com isso, né? No teu dia a dia? Isso daí... Dessa colaboração para que as pessoas entendam que guarda é uma coisa, a pensão é outra, e que a gente precisa ter a rotina da criança muito próximo daquilo que ela tinha, porque volta aquela problemática. O meu problema é com o meu ex-marido, não é com a minha filha, que tem 4, 5 anos, qualquer idade que seja. Então, a rotina dela tem que se manter mais ou menos a mesma. Posso fazer só um adendo aqui? Só porque eu acho que é muito simples a pergunta, sabe? Vai. Férias. A pessoa vai passar férias com o pai. Por que ele deve pagar pensão? Olha aí. É aquela aula uma aulinha ali de pagar pensão para cuidar. Porque é assim, primeira coisa, eu sempre tento explicar de uma forma mais didática possível, sem juridiquês. Pensão é uma gavetinha. Guarda é outra gavetinha do armário. São assuntos diferentes. É óbvio que eles se conectam como a convivência familiar se conecta. Né? Mas... E ainda acrescento mais um dado aí na tua pergunta, que é uma coisa que as pessoas confundem muito, é que na guarda compartilhada, o valor da pensão tem que ser proporcional aos dias que convive. Sim. Por exemplo, pegando mais ou menos das férias. É. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pensão, ela tem que ser, como o que diz a lei, periódico, tem que ser todos os meses, porque ela serve para despesas que são permanentes. Então, plano de saúde é permanente. Quais são os 6 itens da pensão? Vamos lá. Alimentação, comida, vestuário, lazer, moradia, saúde e educação. Então, isso é obrigatório na pensão. Isso vai ter todo mês. Talvez nas férias tenha o lazer. Né? Só que você divide pelo número de meses aí, mas isso daí fixo. Quais são os 6? Deixa eu anotar aqui vai rapidinho. até anotar agora. Quais são os 6? Comida, alimentação. Vamos anotar aí, vestuário. Vestuário, ok. Moradia, ok. Lazer, ok. Educação e saúde. Tá bom. Quando a pessoa vai passar férias de 30 dias, vamos colocar para ficar bem exato, ficar bem fácil, 30 dias com o pai ou com a mãe, essa pessoa tem que pagar a pensão. Mas quais são os fixos que essa pessoa vai estar comprovadamente executando? Educação é férias, provavelmente não tem. Não, tem que pagar a escola nas férias. A escola são 12 meses. Vamos lá, eu vou complicar um pouquinho, então, vou facilitar. Plano de saúde não para nunca. Educação, estuda em escola pública. Só para ficar bem tranquilo. Alimentação. Que alimentação se ele está com o pai? Pois é, mas... Vestuário. O pai pode estar providenciando isso. Ou a mãe, né? Não estou defendendo o partido. Sim, ou um outro. Moradia. Ele não vai estar na moradia com a mãe, vai estar na moradia com o pai. Lazer. Ele já está no lazer com o pai. Saúde. Aí concordo. Então deveria ser proporcional, né? Não. Tem um SUS também. Ou seja, pra que ele paga pensão? Ele paga. Pensão não precisa. Não, é isso que eu tô querendo entender. O que de fato pode... Comenta o governo tá. O que de fato pode acontecer nessa Tudo situação? funciona, né? A pessoa pega, arca com todas as despesas que seria relativa à pensão, e a outra pessoa recebe esse daqui e vai tirar as férias dela, não é isso? Vai, né? Com 200 pila, assim, maravilhoso. Depende da pensão. A grande realidade do brasileiro é que vive com 200 e 300 reais então de pensão. 200 reais, então vamos cortar aqui, ó. A educação já foi, o plano de saúde é o SUS. 20, 30% Gente, do salário mínimo. Você pensar 300 reais ali, considerando o salário mínimo. Não, mas a mínimo. gente... Não dá nem pra pagar. Eu tô falando aqui no público geral. A gente entende que tem pessoas que pagam bem mais que isso. Então, ou seja, essa pessoa, quando ela vai efetuar esse pagamento, ele pensa. É um questionamento plausível. A pessoa fala o seguinte, não, peraí, meu filho tá ficando comigo, eu vou proporcionar todos esses itens pra ele aqui e eu ainda vou pagar pra... É a mesma pessoa, coisa que a entendeu? pessoa que tem guarda compartilhada, que na verdade é com domicílios alternados, que passa metade do tempo em cada uma das casas, acha que não tem que pagar moradia. Moradia não é só aluguel, é empregada, internet, luz, condomínio. Isso não para nas férias.
Isso aí tá Exato. na moradia, isso né? não para. Então, o dia a dia, né? Isso daí. E assim, Locomoção da entende criança. que a guarda e a convivência não tem a ver com a pensão. A pensão são esses itens obrigatórios, por lei é obrigatório, aí tem os princípios, não pode devolver, não pode. Então, por que não pode? Porque a lei que diz. Sim. Não sei o que estou dizendo. Não, mas aí é o seguinte, Ele é entendeu? repetido. eu tô colocando aqui a questão mais na questão moral e de justiça do que a questão legal. A questão da legalidade, todo mundo entende que tem que se pagar. Tem pessoas... Agora, a questão se é justo ou não, que a gente questiona, né? Porque depende, a gente tá fazendo um cenário aqui, vamos supor, da pessoa que ganha vamos dizer assim, uma pensão de R$200. Vai ter pessoa que recebe 20 mil de pensão. Mas, entendeu? mas Ou seja, considerando a aí... necessidade e proporcionalidade. Exato, E a não, mas possibilidade aí de você não- paga. Quando você recebe uma pensão de R$20 mil, é porque realmente você tem um padrão de vida compatível para isso. Né? Então, não é simplesmente você dizer, R$20 mil. Não, gente, R$20 mil é porque tem um padrão compatível para isso. Né? E te digo mais, assim, quem paga R$20 mil de pensão, por exemplo, tem possibilidades muito maiores de outras coisas com aquele filho. Eu já vi processo, né, que além de pagar, por exemplo, os R$20 mil, ele traz a obrigação ali de dar férias para a criança uma vez no ano, Na porque Disney. na Disney. Por quê? Porque era o padrão de vida daquela criança quando ela estava com aqueles pais. Entendeu? Então não é só os 20 mil. Aí é ter motorista. Né? Ter motorista. Então quem paga o salário do motorista quando a criança está de férias? É a pensão. Entendeu? Não para nas férias. Então, tudo isso envolve o pagamento da pensão alimentícia e é uma despesa fixa. Claramente, assim, mas a gente vai somar, a pensão é de 20. Mas eu não tô querendo que corte, não, a pensão da pessoa, não, do homem ou da mulher que tá recebendo. Eu só estou falando para a questão de justiça, deveria ser proporcional. Vamos supor, vai passar as férias? Não, então é 50%, entendeu? Nada impede que as pessoas ajustem, mas isso não está na lei. Não, eu tô falando questão de justiça, Não. ao meu ver. Eu não tô falando que é questão Nem tudo legal. que é legal é justo, né? Tem esse E princípio. vice-versa, né? E vice-versa. Então, assim, isso daí é para balizar a grande massa da população brasileira que vive com R$300 por eu acho mês, que muitos não homens, com 20 mil. muitos homens que estão pagando Estão pensão adorando estão tudo, adorando. né? Tô defendendo vocês, meus amigos. E veja só, vamos pensar pelo outro lado. E a mulher que se vira nos 30 com os 300 pau que ela recebe no mês? Pra ela a gente tá pagar isso falando- aqui tudo. Exatamente. Não dá. Não. Sem vitimismo, viu? Não, mas E sem vitimismo É em vários verdade. sentidos, tá, Paulo? Porque, tudo bem, vamos supor... Aí, olha lá, vamos supor que ele realmente estude numa escola pública, que ele se utilize do SUS. Vamos supor. Mas ele precisa se deslocar, muitas das vezes ele não estuda próximo da escola dele, faz aí a multiplicação do Tem o do transporte, ônibus, do transporte, merenda, lanche. merenda, lanche, o dia a dia daquela criança, porque muitas vezes o pai ou a mãe, né, não Isso vão tá dar. embutido aí Isso tá nesses embutido. itens. Remédio, a criança passou mal. O SUS não vai te dar remédio. Tu vai ter que sair de lá, pegar a tua receitinha e comprar. Quem paga isso? Se tu for, muito provavelmente, o pai que paga R$200, R$300, ele vai virar e vai dizer assim, já tá aí a pensão, tá paga. E essa é a realidade. Tá paga. Vai lá e pega. Eu tô te dando R$300, ainda vou ter que comprar o remédio aqui? Não dá, né? E tem criança, por exemplo, que é portador de necessidades especiais, que faz aí vai tratamento, milhões de coisas, né? que tem doenças crônicas, que tem não sei o quê. Então, isso tudo aí pode ser o SUS, mas ela tem que ter uma medicação de uso contínuo, ela tem que fazer uma terapia não sei do quê. Quem leva e pega na terapia, mesmo que seja de graça. Eu dou exemplo. Tem muitos A minha custos filha envolvidos tem nisso. dermatite atópica. Isso, tem que né? usar hidratantes caríssimos. Caríssimo. Né? Então, Todo assim, mês, um todo tubo daquele. mês não. Não. De 15 em 15 dias o tubo, porque realmente é aquela coisa que tu tem que espremer na criança ali. Porque, enfim, e no clima que a gente vive, é um clima que resseca a pele, não sei o que, mas tu tem que estar o tempo todo, né? Então você imagina isso para uma pessoa que recebe R$300. Não dá, né? Né? E como você diz, é a realidade da maioria da população. Pensaches, né? Não é cartesiano. Não, mas eu não tô defendendo. Eu só acho que, na questão de justiça, eu tô tentando ser plausível aqui e falar o seguinte, olha, peraí, pessoal, tá certo. Então vai passar férias com o pai. Ao meu ver, eu acho que dependendo da situação, cada caso é um caso, não nesse caso de R$300, até porque isso não é suficiente para a criança. Não. Mas tem casos que poderia ser equacionado, falar, não, peraí,
você não vai estar utilizando esses serviços, essas situações, então pode ser descontado para que proporcionar para a criança umas férias melhores, entendeu? E vou te dar uma maior polêmica, Paulo. Aquele que paga R$300 dificilmente quer passar 15 dias com a criança. Lógico que não. Até porque R$300 ele não vai conseguir pagar. Entendeu? Então não dá. Mas a lei é para todo mundo, do menor ao maior. E funciona, é esse o padrão. Não tira. Paula, o tempo passa rápido, né? Mas pra gente ir caminhando aqui pro final... Mas olha o polêmico, né? Aqui, tá? Polêmico. Mas pra gente ir caminhando pro final, uma das polêmicas que sempre surge, né, no nosso dia a dia, nessa atuação do direito das famílias, é o estabelecimento da guarda em cidades diferentes, né? Você morar em cidade, o pai foi transferido para uma cidade, se separou, e aí como é que fica essa guarda, esse convívio dessa criança? E a gente tem inclusive decisões de países diferentes, né? Como é que isso se estabelece realmente? Como é que na prática a gente consegue articular guarda em cidades diferentes, pensão em cidades diferentes, né? Como é que isso se articula dentro dessas práticas colaborativas? O que eu tento mostrar dentro dessa régua do bom senso, que, né, para cada um é diferente. Levou do braço, hein? Mas é que, assim, privilegiar, né, a convivência, porque a gente tem que partir do melhor interesse da criança e não dos adultos. Então, a criança tem direito a conviver com ambos os genitores, né? Se ela não mora na mesma cidade, mas se a cidade é perto, é uma coisa. Mas se a cidade é num estado aqui no norte, a outra é no sul, essa facilidade de acesso talvez não exista. E só se dê nas férias, por exemplo. Né? Países diferentes... mais difícil ainda. Parece que surgiu guarda compartilhada. Tem uma decisão recente agora, tem umas 3 semanas. Porque assim, a guarda compartilhada, a princípio tem dois, né, fatores aí. É compartilhar as decisões, que não importa se ela está no país A ou no país B. Em especial hoje com a internet, com a tecnologia, né? E divisão equilibrada do convívio, né? Que aí você não tem muito esse convívio físico, mas você tem um convívio virtual. A Flávia pode falar melhor do que eu dessas iFamilies, hoje em dia que se fala. Então, você poder levar, por exemplo, o pai que está longe na consulta, liga a videochamada e ele está junto no médico fazendo isso, ele está participando ali, né? Então, fazer o dever de casa junto. Vamos ligar todo dia, 6 horas da tarde, a gente vai fazer. O pai ajuda, a criança faz. Então, é uma forma de conviver, não... no mesmo lugar, mas você está presente ali, você tem os laços, você firma aquilo todos os dias. E isso é uma possibilidade, isso independe da cidade. Agora, a tecnologia a seu favor. Exatamente. E também tem a questão, assim, por exemplo, de privilegiar as férias. Então, é justo que essa criança que conviveu com o pai ou a mãe o ano todo possa passar, por exemplo, seu período de férias com o outro. E claramente, eu tenho um caso agora de um cliente que ele vai se mudar para outro estado e a gente estava exatamente regulamentando a convivência, porque é guarda compartilhada. Então, é um estado que vai precisar pegar avião, não é uma coisa tão simples. É próximo, mas no centro-oeste, é meio ruim o acesso, né? E aí, o que se combinou? Que a mãe fica 1 semana de férias porque ela quer passar férias. Porque a mãe lá está cuidando, a criança vai ficar com a mãe, né? O lar de referência. Mas aí, a mãe só fica com as obrigações e no lazer. Ela não tem direito de ficar com o filho, porque o pai quis se mudar, nesse caso. Sim. Então, ele vai ter o direito de ficar todas as férias. Então, a gente conseguiu estabelecer assim. Então, ela fica numa semana de férias. Ela tira as férias de 1 semana e 3 semanas ele fica com o pai. Então, você equilibra isso daí. Então, na prática, que o restante é a obrigação essa guarda compartilhada em países diferentes é um pouco arriscado, não? Vocês não acham, não? Em que sentido? Vamos supor, a criança tem pai e mãe, a pessoa mora, vamos supor, na Europa. O filho vai viajar para lá. Porque aí você vai, a partir do momento que ele chega em território europeu, exato, aí a legislação vai ser de lá. Porque aí tem a questão da legislação no tempo e espaço, né? Mas aí em que sentido a legislação? Vamos supor, o pai fala que não vai deixar o filho voltar. A guarda, né? Mas vai executar aqui. E aí, dependendo do país, você vai ter que depender da legislação de lá. Na realidade, a gente tem cooperação. Sim, mas a gente presume a boa-fé. Se tiver problema, vai ter que executar, vai ter que entrar judicialmente, vai ter que acionar. E quando você estabelece essa guarda compartilhada em países... Mas porque a minha preocupação é essa, porque as pessoas podem utilizar de má fé. Mas quando você estabelece a guarda compartilhada entre países, isso é muito bem pacificado entre os pais. É muito difícil você entrar nesse conflito de que ele está agindo de má fé para levar a criança, entendeu? Isso daí é mais de uma hipótese teórica. Na prática, isso não é
Quem tá de países diferentes não vai ter confusão, entendeu? Não, vai passar o mês de férias. Eu tô com um caso agora também, super assim. A pessoa é da China, ela se mudou para a China e a outra mora aqui no Brasil. Então, ela vem periodicamente, a criança já foi para lá e isso funciona. Acaba sendo muito mais consensual, inclusive, do que a guarda que está por aqui, As pessoas se ajudam. Então, nesse sentido, a prática colaborativa, o direito colaborativo, significa você conscientizar as pessoas disso. Porque é no interesse da criança e não dos adultos. A criança tem que conviver com os dois genitores. Se o pai não mora, ele vai conviver. Você, digamos assim, privilegia as férias ou momentos, né, de maior espaço para a criança poder conviver ininterruptamente e aí resguarda um período para que a mãe ou outro genitor possa conviver ali, tirar umas férias e ficar num passeio, conviver com a família. Porque a gente pega aqui, na situação que você está citando, em casos específicos que tem a composição amigável. Mas eu acredito que existam situações que hoje a pessoa... Vamos supor, eu quero nem precisa ir para outro país, não. As situações piores, Paula, é de quem são vive mesmo, aqui. Nem são horrorosas. Às vezes a distância ajuda? A distância ajuda. Porque se torna mais difícil para a pessoa cometer um ilícito, né, num país diferente. Eu falo uma questão de guarda, sabe? Às vezes a pessoa chega num país, vamos supor, mora nos Estados Unidos, o cidadão, às vezes tem dupla cidadania, tá nos Estados Unidos, o filho chega e fala, não, tu não vai voltar. Tu vai conviver comigo. Aí você vai entrar no imbróglio. Então, ou seja, a pessoa que está aqui, qual a segurança que ele tem de caminhar, entendeu? Eu conheço um caso outro país e depois... Eu acho que é fazer talvez um teste, o pai vai junto. O guardião daqui fica junto, ele passa com o pai, a pessoa se hospeda. Eu já tive casos assim. Foi em Portugal. A pessoa não fica, ela levava o filho, mas ela ia junto. Ela se hospedava em outro lugar e o filho estava lá com o pai, convivendo o mês todo e tal, mas ela estava aqui. E aí voltava depois, precisa ter dinheiro para isso, mas aí é outra realidade. Normalmente quem tem essa questão internacional, as pessoas envolvem maior poder aquisitivo, né? Então, existem alternativas para você gerar uma segurança mínima que seja de uma convivência desse tipo. Aí vai ganhando confiança, entendeu? Ano após ano. Aí a criança vai crescendo também, às vezes se torna adolescente, as coisas vão facilitando. É isso. Olha, dentro do direito de família, as polêmicas são gigantescas, né? Enormes, mas a gente realmente tenta pegar aqui os pontos mais importantes, né? Em especial dessa questão da guarda, da ideia da madrasta, do padrasto, porque eu acho que são polêmicas que a gente tem enfrentado bastante com essas novas composições de família, né? A gente tem que falar sobre isso, E tem que falar sobre isso, né? Eu acho que quando eu e a Ana Paula fomos escrever o artigo, foi exatamente nesse sentido, né? Bora falar, bora instigar, né? Bora sair com essa ideia aí de que a madrasta não é uma bruxa má, né? De que o padrasto não é só o herói, o bacanão, né? O bacanão, né? E com essa ideia da guarda também, eu acho que é muito importante a gente difundir. A gente recebe muito na nossa prática a ideia desvirtuada da guarda, em articulação com a pensão. E a gente tem que difundir isso. E a nossa realidade brasileira é que a gente vê isso todo dia, né? Independente se chega aos nossos escritórios ou não, mas a gente vê isso na televisão todo dia, né? Todo dia está aí na mídia dizendo que estão numa disputa de guarda, que estão... E que podem ser já em crimes, né? Assim, contra a criança, né? Levar a criança e não devolver. E realmente a gente desmistificar essa ideia do desvirtuamento da guarda, da pensão, da ideia de madrasta e padrasto, acho que é o grande X da questão, a gente que fala e que vive o direito de família, né? É o caminho, porque a gente está num veículo de informação. Então, as pessoas que estão assistindo esse vídeo daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, podem estar numa sociedade em que elas já escutaram tanto isso, que isso não soe mais como uma coisa absurda. Sim. Porque a gente tem falado sobre isso, e não escondido e contribuído para essa questão cultural de preconceitos e tal. Então... Eu acho que quanto mais a gente abre... Já mudou bastante, né, Ana Paula, essa ideia, já mudou. As pessoas estão aprendendo a respeitar. Quanto mais a gente fala, é isso que eu falava, a gente vai tirando esses mitos em cima das coisas que a pessoa vai fazer mal, que não sei o quê. Então, a pessoa consegue se aproximar, construir uma relação.
E aí se respeita e se convive minimamente de uma forma pacífica. Não precisa ser todo mundo amigo, né? Obrigado, né? Amizade não, né? Amizade mas, é uma assim, coisa. Vamos respeitar a Respeito é outra, dessas né? figuras. Se ela trata bem teu filho, se teu filho gosta dela, quer dar um presente pra ela, quer dizer que ela é bem tratada. Então, Exato. vamos colaborar para essa relação. Exato. Mas o presente não precisa ser caro. Não, um chaveirinho serve. Bem pequeno. Não é porque você tá querendo dar um presente pequeno. Né? Um chaveirinho serve. Aí você tem que falar, ela merece, carece, mas a situação não favorece. Não favorece, que o presente é pequeno. Vamos para o chaveirinho, né? Uma lembrança. Mas eu acho que é muito mais pelo símbolo daquilo, né? Lógico. Porque simboliza que a pessoa gosta. Que lembrou gosta, dela. que ela lembrou. Então, e a ideia é exatamente essa. eu acho que é nosso papel, por mais que a gente esteja com ódio, tipo assim, que a gente é ser humano, Né? A gente né? pega assim, mas vamos separar o problema da pessoa, e essa pessoa, ela tem esse papel na vida da minha filha. E acabou. Mas uma coisa que eu acho interessante, nesses casos de família, normalmente no início é mais complicado, né? Os primeiros 2 anos são os no início é piores. complicado. Você sabe o que faz pacificar um pouco a situação? Uma coisa que jamais seria pacificada? A criança. A própria. Quando as pessoas entendem Deixa que de precisa... enxergar para você o seu problema e ver a partir da criança. Eu vejo pessoas que jamais iriam fazer qualquer tipo de composição pelo ódio existente entre elas, as pessoas. Todavia, elas conseguem ter um mínimo de convivência em prol do melhor interesse da criança. Porque eu acho interessante. é partir daí, né? Nas questões familiares que tem criança envolvida, não vai ser o que os adultos preferem ou na força do ódio daqueles adultos. É a partir da criança. O que é melhor para a criança nesse contexto? Mas você sabia que isso fazer... é a famosa repetição? A gente escuta tanto falar isso. Melhor interesse da criança, melhor interesse da criança. Eu acho que isso já entrou de osmose na cabeça de todos, então a pessoa acaba refletindo. Sim, é o meu filho, né? Então a gente quer provocar o menor dano possível. Claro que tem danos, né, decorrentes de dano qualquer... não tem jeito, né? De qualquer Ele existe. relação, né? Que mesmo aqui tá dentro de casa, pode provocar. Então, o divórcio a gente vai fazer de uma maneira mais saudável possível, né? Do que a gente puder. E aí a gente, enfim, coloca ali... O ator principal é a criança e vamos fazer o quê? O que eu preciso ceder, né? Para que isso funcione. E aí... mantém uma distância de segurança, entendeu? Né? Porque a coisa vai acontecer. Respira, passa esses 2 primeiros anos, que eu acho que são os mais críticos, e depois, olha, tá cada um pra sua, e vida que segue. Vida que segue, né? Pelo que a doutora Flávia falou aqui, ela tem experiência de causa, então assim, ela tem muita sensibilidade. Eu também tenho meu filho, né, tô separada do pai dele, então claramente tem que engolir muito sapo, assim, tirar o foco da gente. As crianças, enfim, elas sentem isso, tem que ir pra terapia, tem isso, então tem que trabalhar a tua relação como adulto, porque você tá influenciando naquela criança ali, né? Deve ser uma sensação bem estranha, sabe? Você como advogado de família... vivenciando aquilo. Eu acho que dá uma sensibilidade, uma empatia muito grande. Maior. Eu vivencio 3 vezes, né? Como mãe, como advogada e como professora. Tu tá doutrinando as pessoas, né? Então, assim, quando eu entro na sala de aula, que eu vou falar da socioafetividade, da ideia da relação de parentesco, padrasto e madrasta, eu tenho que falar, mas falar aquilo que eu realmente tento vivenciar e passar no meu dia a dia, né? Porque não adianta nada eu chegar em sala de aula... Botar uma coisa que não é real. uma coisa que não é real, né? Então, isso é um conflito muito grande. E foi um conflito no início dessa minha relação aí. Então, chegar em sala de aula, dizer uma coisa e fazer em casa outra, era engolir realmente. Aí eu dizia assim, não, calma, né? Calma, tá tudo certo. Eu tenho que fazer aquilo que eu falo realmente. Mas é um conflito. Até porque você começa a entrar com conflito contigo mesmo. Porque você é um ser humano. E aí você entende muito mais a dor do teu cliente. Exatamente. Se comigo é assim, como é que essa pessoa vai dizer, olha... Flávia, a partir de hoje você não faz mais isso, nem isso, nem isso, porque você tem que proteger teu filho. Isso não é por aí, né? Você tem que ir, né, aos poucos. Por isso que a gente tem que ter uma sensibilidade maior para trabalhar com o ser humano também, quem está no jeito de família. Porque não é só que está na lei do Código a Civil. empatia com as situações que vocês já vivenciaram,
toda vez você também tem que ter aquele controle para também não se ver como vítima, ou ver as pessoas como vítima. E também colocar situação. nossos clientes, tipo, como nosso espelho. Eu vejo muitos advogados de família fazendo isso. Meio que você se vinga da sua própria história nos seus clientes. Eu vou fazer isso porque eu fui traída, eu sei que eu tenho que fazer, eu vou ficar até o final e parará. Então, a gente vê muito isso, assim, com certos colegas, né, infelizmente, profissionais. E assim, não é por aí, né? Vamos nos trabalhar, vamos para nossa terapia. Exato. É porque a gente absolve, né? Eu percebo que a pessoa ela vai absorvendo todo o que foi pensado. E às vezes a gente tem alguns sabores na vida que às vezes a gente tende a repassar pro próximo, né? Olha, Paulo, é sempre uma alegria, né? Conversar, discutir com a Ana Paula. Né, é um papo que realmente a gente levaria uma tarde inteira, né? A gente realmente, eu gosto muito da conversa com a Ana Paula. A gente já fez live aí e é sempre assim. É um bate-papo que quando a gente vê, terminou. Né? Dá aquele Tem assunto pra mais. Sempre vai porque quer. Eu tô aqui para... Eu tenho uma fila de pessoas pra gravar aqui, mas tudo bem. Mentira, tô tranquilo. Sai logo, gente, olha... Doutora Ana Paula, né? A gente agradece aqui do Pra Fazer Direito. Adorei. A gente agradece imensamente a sua participação, porque realmente trouxe esclarecimentos que são fantásticos, né, para o nosso público em geral, porque guarda, pensão, né, a ideia de novas composições familiares estão no nosso dia a dia. Então não dá para a gente fechar os olhos. E a gente tem eu digo sempre que a gente tem um dever social, né? Uma fonte de informação. Uma fonte, não dá pra gente guardar só pra gente, né? Então eu sempre me coloco nessa situação de dever social de passar para a sociedade nesse sentido. Quando o Paulo me chamou para vir para cá, né, e fazer, eu tinha exatamente essa ideia, né? De dever social. Né? Então, eu gosto muito de falar e eu digo assim, caramba, eu tenho que usar esse meu dom para realmente alguma coisa, né? Atingir outras pessoas. E eu vejo muito isso quando eu dou entrevista na televisão. Às vezes eu recebo pelo Instagram, porque as pessoas vão te procurar no Instagram, né? As pessoas mandam, dizem assim, doutora, eu lhe vi na televisão, e a senhora falou isso, eu estava escutando, que bacana, não sei o quê, e aquilo é muito legal. Se identificam, né? E aquilo é muito bacana, realmente. Então, assim, eu acho que a gente tem esse dever social, e quando a gente se importa e tem aquele trabalho, né, que eu tenho, você tem, o Paulo tem, a gente realmente tem que unir essas forças em prol aí dessa sociedade. Então, em nome aqui do Pra Fazer Direito, a gente agradece imensamente. Eu amei, adorei. Me convidem mais vezes. Quando vocês estiverem sem a fila já estiver passando, a gente conversa sobre outros temas. Sem pauta, né? A gente toma um café. Realmente... Já vamos criar novas pautas. Vamos, adorei. Muito obrigada pelo convite, pela experiência. Espero que as pessoas tenham podido aproveitar também, né? E parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. Eu também acredito muito nisso, né? Na informação, no poder de transformação que a gente pode dar para as pessoas com o que a gente sabe, um pouco do que a gente, né, trabalha e deixar as pessoas, com base nisso, empoderar, porque a pessoa sabe o que pode ou não fazer e vai atrás do seu direito porque escutou um negócio aqui e antes a pessoa achava que era de um jeito e não era, e aí ela... Sabe, eu acho que isso é o poder de transformação também. Eu acho muito interessante, é porque a gente brinca aqui, a gente leva alguns conflitos, leva de maneira bem divertida, mas a gente leva informação com conteúdo. A gente, hoje, no cenário atual, na internet, é tanta informação que as pessoas ficam perdidas na informação e com pouco conteúdo. Perfeito. A gente tenta aqui levar um pouco de informação, mas com muito conteúdo, apesar das brincadeiras. Qualidade, né? Então é a finalidade que a gente criou esse podcast, né, doutora? Para a gente levar um pouco do conteúdo do nosso convidado ao pessoal que está nos ouvindo. Parabéns. Obrigado por disponibilizar seu tempo e seu conteúdo e conhecimento. E até aqui. A próxima, né? Até a próxima. Semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau.